E aí pessoal, tudo bem? Professor Erison de novo, beleza? E galera, no vídeo anterior falamos a respeito do átomo, não é verdade? Então, para quem assistiu o vídeo anterior, já sabe que o átomo ele é composto em seu núcleo por prótons, certo? Prótons, que foi descoberto lá pelo nosso Rutherford, e nêutrons, certo? Que foi descoberto pelo nosso querido Chadwick. Tudo bem? Então, no núcleo do átomo estão os prótons e os nêutrons, beleza? E nas camadas eletrônicas ou níveis de energia estão os elétrons, tudo bem? Que foi descoberto aí pelo nosso querido Thomson. Então, pessoal, depois de conhecer a composição do átomo, certo? Agora nós precisamos falar de elemento, beleza? Elemento químico. Esse assunto também é muito cobrado na química geral. Tudo bem, pessoal? Então, para falarmos de elemento químico, precisamos conhecer os modelos atômicos. Então, para você que não assistiu o vídeo anterior, pausa este vídeo, retorna lá no vídeo anterior e assiste, pois é muito importante. E não esquece também de se inscrever no nosso canal, beleza? Compartilha o link deste vídeo com os seus amigos, certo? Não esquece de me seguir também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter, beleza? Os links estarão na descrição deste vídeo. Então, pessoal, é importante conhecer os elementos químicos e saber a sua representação para compreendermos o porquê de como eles são organizados na tabela periódica, beleza? Então, pessoal, vamos pegar aqui um elemento químico hipotético, certo? Representado pela letra X, tudo bem? Imagina que esse X aqui é um elemento químico, beleza? E ele carrega duas informações muito importantes que são, em sua maioria, representados pela letra Z e pela letra A, tudo bem, pessoal? Então, esta é a representação hipotética de um elemento químico. O Z, pessoal, o Z, ele é o nosso número atômico, tudo bem? Que é uma identificação do elemento químico, certo? Então, temos aí o nosso número atômico representado pela letra Z. E o A, ele é o nosso número de massa, beleza, pessoal? Número de massa, tudo bem? Então, galera, essas duas informações, elas são muito importantes, certo? Em algumas literaturas, este número atômico, ele vem na parte superior direita, beleza? Mas ele pode vir também na parte superior esquerda. E o número de massa, em sua maioria, ele vem embaixo do elemento químico. Para você não confundir os dois, certo? O número atômico, ele sempre será dessa forma: 1, 2, 3, 4 e assim por diante, beleza? Então, somente o número de massa é que terá números decimais, como por exemplo 10,991 ou 25,602. Tudo bem, pessoal? Então, só para exemplificar, o número de massa ele sempre será
neste formato aqui, beleza? E o número atômico sempre será um número assim, com características sem casas decimais, tudo bem? Então, ficou mais fácil de compreender agora. Então, você já sabe que o número atômico, ele carrega duas informações muito importantes: o número de massa e o número atômico. Mas precisamos conhecer o porquê do número atômico. Pessoal, em alguns casos, beleza? O número atômico Z, ele é igual o mesmo número de prótons, certo? Que é igual ao mesmo número de elétrons, tudo bem? Que é igual ao mesmo número de nêutrons, certo? Isso em alguns casos, que fique bem claro, tudo bem? Em outros casos, que é a maioria, certo? O número atômico ele continua sendo igual ao número de prótons, que continua sendo igual ao número de elétrons, mas que é diferente do número de nêutrons. Tudo bem, pessoal? Então, novamente, em alguns casos, o número atômico Z é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de nêutrons. Tudo bem? E, em outros casos, o número atômico Z continua sendo igual a P, que continua sendo igual a E, que é diferente de nêutrons. Tudo bem? Então, por que eu estou te falando isso? Porque, pessoal, na hora de fazer a sua prova, o professor pode pedir que você determine o número de massa e também o número atômico, como também o número de elétrons ou o número de nêutrons. Tudo bem, pessoal? E para isso, você irá precisar desta relação matemática aqui, ó, onde o A, que é o nosso número de massa, é igual à soma do número de prótons, certo? Com o número de nêutrons. Tudo bem, pessoal? Então, a partir desta relação matemática, você consegue determinar tanto o número de massa, quanto o número atômico, certo? Quanto o número de nêutrons e também o número de elétrons, certo? Então, vamos ver caso a caso, tudo bem? Olha só, vamos pegar aqui o nosso elemento químico oxigênio, certo? Ele tem número atômico 8, certo? E o número de massa 15,999. Tudo bem? Este é o nosso elemento oxigênio lá da tabela periódica. O professor pode fazer o seguinte: determine o número de nêutrons que o elemento de oxigênio contém. O que você deve fazer? Você deve pegar nêutrons. Olha só, preste atenção, isso aqui é matemática, pessoal. Então, se você conseguiu chegar até aqui, é química. A partir daqui, tudo é matemática, beleza? Então, o que você deve fazer? Pegar o N e isolar. Isolar é escrever dessa forma, ó, colocando a igualdade, certo? Quem está deste lado permanece, certo? Então, imagina que este cara aqui, ó, você passou para este outro lado. Então, o que acontece com ele? Se você lembra da matemática, ele é um número positivo. Então, quando ele passa para o outro lado, ele passa negativo, pessoal, certo? Então, o que você deve lembrar? Que o número atômico é igual ao número de prótons, certo? Então, como o número atômico do oxigênio é 8, então o seu número de prótons também é 8, beleza? Então, o que você deve fazer? Reescrever novamente o N, certo?
Lembrando que nós estamos determinando o número de nêutrons, certo? Pessoal, aqui tem um detalhe muito importante para ser observado. Existe na matemática uma regra chamada regra de arredondamento, beleza? Onde você pega um número decimal e transforma ele em um número inteiro. Inteiro como no caso 1, 2 ou 3, beleza? Sem vírgulas. Então, como o primeiro número após a vírgula é o 9, então você deve considerar este 15 aqui, ó, em todo caso, como o número 16, pessoal, assim, dessa forma, beleza? Então, aqui o valor de A não será 15,999, será 16, tudo bem? Sinal de menos, novamente. Agora, o número de prótons. O número de prótons, como aqui eu coloquei anteriormente, que é igual a P, que é igual a E, que é igual a N. Então, o número de prótons é igual a 8, beleza? Logo, N será igual a 16 menos 8, 8, certo? Então, você percebe por aqui que Z é igual a P, que é igual a E, que é igual a nêutrons, tudo bem? Então, se você for muito esperto, nessa situação você perceberá que o dobro do número 8 é correspondente ao número de massa que subtraído, beleza? É igual ao número de elétrons, que também é igual ao número de prótons e nêutrons, beleza, pessoal? Então, assim é que se determina o número de nêutrons. Agora, vamos verificar qual que é o número de prótons. Pessoal, é o seguinte. Nós temos aqui uma relação matemática que ela é fundamental para nós, beleza? Então, tudo parte daqui. O que se deve fazer aqui é apenas trocar os fatores, beleza? Como assim? Se você quer achar o número de prótons, você deve novamente isolar P, certo? E aí você terá novamente o número de massas menos o número de nêutrons. Tudo bem, pessoal? Então, prótons novamente será o número de massa, que é 16, menos o número de nêutrons que nós achamos aqui, ó, que ele é igual a 8, beleza? Então, P é igual a 8, certo, pessoal? Então, novamente, o elemento químico, que é o que nos interessa aqui, beleza? Ele carrega o número atômico, que é representado pela letra Z, e o número de massa, que é representado pela letra A. Beleza, pessoal? Então, se o número atômico de um elemento químico é 8, como no caso do oxigênio, este mesmo 8 ele é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Ou seja, o oxigênio contém 8 elétrons. Tudo bem, pessoal? Então, novamente, o número atômico, ele representa também o número de prótons e o número de elétrons. Em alguns casos, representa também o número de nêutrons, certo? Mas em outros, ele não representa, e é o que veremos agora. Vamos pegar aqui o nosso elemento químico berílio, certo? O berílio, pessoal, ele tem número atômico 4 e tem massa 9,0122, beleza? Este é o número atômico do nosso elemento berílio lá na tabela periódica. Então, como o número após a vírgula é o 0, então eu não posso arredondar
para 10. Eu vou trabalhar simplesmente com número 9, beleza? Então, pessoal, você vai perceber que neste caso aqui, Z ele continua sendo igual a P, que continua sendo igual a E, mas que é diferente de N, beleza? Então, preste atenção. Vamos seguir a mesma lógica, pessoal. Vamos determinar aqui o nosso número de nêutrons, certo? Desse cara aqui, ó. Então, o nosso número de nêutrons é a massa, que é representada pela letra A, menos o número de prótons, ou pode ser também o número atômico, que é representado pela letra Z. Se você quiser trocar o P pelo Z, também não tem problema, vai dar no mesmo, beleza? Então, galera, preste atenção. Vamos colocar novamente o N em evidência, beleza? E vamos fazer o seguinte, vamos pegar o número 9, que é a massa, e subtrair pelo número atômico, que também é o número de prótons, que também é o número de elétrons, beleza? Então, 4. N é igual a 9 menos 4, 5. Tudo bem, pessoal? Então, perceba que aqui já há uma variação no número de nêutrons, que ele é diferente do número de prótons, que também é diferente do número atômico e também do número de elétrons, beleza, pessoal? Então, o nosso berílio, ele tem 4 prótons e 5 nêutrons. Somando prótons e nêutrons, eu tenho A igual a massa, que é 9, beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like, beleza? Não esquece de compartilhar o link deste vídeo com os seus amigos, nos seus grupos de Facebook, WhatsApp e Telegram, tudo bem? Não esquece de me seguir nas redes sociais, beleza? O link está na descrição deste vídeo, certo? E se você não entendeu e quer novamente uma revisão, deixe o seu comentário aí com sua dúvida, que responderei com toda certeza, beleza? Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!